Quando o Senhor procura pessoas para ajudar um aluno com dificuldades, um jovem com dúvidas, um de seus preciosos filhos, cujo testemunho e compreensão do Evangelho estão diminuindo, Ele prepara vocês para prover essa ajuda em um trabalho conjunto com os pais e com os líderes da igreja. Vocês ficam diante de seus alunos e reafirmam a verdade de que Jesus Cristo vive, de que nosso Pai Celestial ama cada um de nós e de que temos um lugar em seu plano eterno. E o mais importante, vocês acreditam nisso. Como o Elder Jeffrey R. Holland tão frequentemente disse, um professor vem de Deus. E o que podemos falar dos alunos que ficam sentados no fundo da sala, dormindo sobre os livros? Ou da garota que acabou de cortar o cabelo e nem olha para você nos olhos? Dos amigos que chegavam conversando animadamente na sala de aula e agora quase nem se falam mais? Ou a aluna excelente que parece ter perdido o interesse no Evangelho e que falta mais do que vem à aula? Ou aquele olhar perdido de alguns que não se mostram interessados e não se esforçam para aprender? Alguns alunos vêm para a aula, sentam-se e depois saem, sem levar nada com eles, nem mesmo o espírito. Cansaço, medo, tentação, crises e desânimo apoderaram-se da preciosa vida deles. Vocês já se perguntaram, o que está acontecendo? Eu já. Medo e desespero. É isso que está acontecendo. Medo de não ser aceito pelos amigos. Medo do desempenho acadêmico, das pressões e dos problemas familiares que não conseguem resolver. Medo de não ser possível confiar nas pessoas ou de não serem dignos de confiança. Medo de ficar sozinhos e medo de participar em grupo. Medo de ser um fardo para os outros. Medo de uma religião organizada ou de qualquer religião. Medo de que não exista solução ou alívio para a dor que sentem. O medo leva ao desânimo e ao desespero, à ansiedade e à depressão. O medo cria frustrações que não trazem bons resultados. O medo leva as pessoas a acreditar que ninguém vai entendê-las e, pior ainda, que ninguém vai perguntar o que está acontecendo. O medo, em suas muitas formas, manifesta-se, infelizmente, na mais cruel das conclusões: suicídio. Eu aprendi que ninguém está imune. O suicídio entre adolescentes é uma crise que atinge o mundo inteiro. As estatísticas mostram que, hoje em dia, o suicídio está entre as 3 principais causas de morte de jovens entre 15 e 24 anos. As tentativas de suicídio são 20 vezes mais frequentes do que os suicídios que acabam se consumando. Essas estatísticas, meus queridos irmãos e irmãs, são terríveis. Nós todos precisamos enfrentar esse problema. Como membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, devemos nos comprometer a fazer tudo o que pudermos para reformular o pensamento de que o suicídio é uma solução. Devemos conversar com os jovens sobre esse assunto e mostrar nosso amor para que eles não pensem que o suicídio é uma solução para as dores que sentem. Podemos expressar nosso amor se é isso que os jovens precisam. Oferecer nossa amizade, ouvi-los e nos aproximarmos com uma palavra ou com um gesto gentil. Talvez seja necessário trabalhar com os pais e com o bispo para oferecer serviços de aconselhamento quanto aos problemas como a depressão ou outra doença mental. Nós podemos fazer a diferença na vida desses jovens, particularmente aqueles que são vulneráveis ao suicídio. Os jovens e os adultos solteiros que enfrentam questões do gênero, que são particularmente mais vulneráveis. Eles precisam ser envolvidos nos braços de seu Salvador e saber que são amados. Com frequência, o Senhor nos chama. Ele espera que sejamos seus braços acolhedores e amorosos.
Precisamos incentivar os amigos desses jovens a fazer o mesmo. Procure apenas falar o nome Jesus Cristo em um ambiente perigoso, com alguém que perdeu a esperança. O simples ato de falar o nome dele com reverência pode fazer a diferença em um momento difícil. A igreja tem levado o suicídio na adolescência a sério e criou um site com informações, vídeos online, auxílio para os que sentem solidão, centrais de ajuda e uma lista de sinais de alerta que, assim como o Heidi, estão pedindo ajuda. Por favor, familiarizem-se com esses recursos e vocês serão capazes de cumprir ainda melhor seu chamado como um professor que vem de Deus. Por que decidi falar sobre suicídio e sobre os sentimentos a ele associados, como o medo, a solidão, o desespero, a ansiedade e a dor, em um ambiente espiritual como este? Porque vocês, meus queridos irmãos e irmãs, fazem parte do grupo de socorristas. E se não fazem, eu os convido a fazer parte disso. O suicídio e seus companheiros sombrios são reais. Isso está aumentando entre nossos jovens como uma praga, enganando até mesmo jovens eleitos promissores, fazendo-os acreditar que não há propósito para a vida deles. Nada poderia estar mais longe da verdade.